Era uma noite como outra qualquer. O ar estava fresco, e o mundo parecia envolto em uma calmaria típica de bairros residenciais afastados. As luzes dos postes piscavam levemente, e apenas o som distante de grilos quebrava o silêncio. Dentro de casa, a família Silva dormia profundamente, confiantes de que nada poderia perturbá-los. Mas eles não sabiam que, do lado de fora, algo sinistro estava prestes a acontecer. Enquanto a casa estava imersa na tranquilidade da madrugada, Bob, o pastor alemão da família, estava alerta. Ele sempre dormia perto da porta dos fundos, como se fosse um guardião. Para muitos, ele era apenas um cachorro, mas naquela noite, Bob provaria que era muito mais do que isso. Seus ouvidos captaram um som sutil, algo que passaria despercebido para qualquer humano. Um leve arrastar de pés, um movimento quase imperceptível. Bob se levantou, os olhos fixos na escuridão do quintal. O instinto dele dizia que algo estava errado. O vento soprava suave, balançando levemente as árvores no quintal. O ladrão não tinha ideia de que seus passos discretos haviam despertado o guardião. Ele carregava uma mochila preta, cheia de ferramentas que ele acreditava que usaria para facilitar seu trabalho. Sua respiração era controlada, e ele estava confiante de que aquele seria mais um roubo bem-sucedido. Afinal, ele já havia invadido outras casas naquela região sem ser notado. Mas, naquela noite, ele havia escolhido o alvo errado. Na cerca que cercava a casa, uma figura sombria se movia. O ladrão, experiente em agir sorrateiramente, acreditava que aquela seria apenas mais uma noite fácil. Ele planejava invadir a casa, roubar o que pudesse e desaparecer sem deixar rastros. Mas o que ele não esperava era a presença de Bob. Enquanto o homem escalava a cerca, Bob inclinava a cabeça, farejando o ar. Era um movimento quase imperceptível, mas repleto de significado. Ele sabia que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Bob farejou o ar, captando um cheiro estranho que ele nunca havia sentido antes. Era como se ele soubesse que aquele cheiro representava perigo. Suas orelhas se ergueram, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Ele caminhou devagar até o portão, cada passo calculado, cada movimento refletindo uma mistura de precaução e coragem. Do lado de fora, o ladrão tocava o chão do quintal com cuidado, certificando-se de não fazer barulho. Ele olhou ao redor, tentando identificar se havia algum sinal de movimento na casa. Tudo parecia calmo, e ele sentiu um leve alívio. Mas ao virar-se, seus olhos encontraram algo que o fez congelar. Dois olhos brilhavam na escuridão, fixos nele como se pudessem enxergar até sua alma. Era Bob, posicionado de maneira firme, como se estivesse dizendo: "Você não passará daqui." Por um momento, tudo ficou em silêncio. Era como se o mundo tivesse parado. O ladrão tentou se mover, mas o olhar de Bob o mantinha paralisado. Então, o cachorro latiu. Não era um latido qualquer, era um som profundo, ameaçador, que ecoou pela noite. Era o tipo de som que fazia o coração de qualquer um disparar. Dentro da casa, a família começou a despertar, confusos com o barulho. Mas no quintal, a situação estava ficando mais intensa. Enquanto o ladrão ponderava suas próximas ações, Bob deu um passo à frente, mostrando os dentes. Ele estava pronto para defender seu território a qualquer custo. O invasor tentou recuar lentamente, mas o cachorro seguiu, mantendo a mesma intensidade. O ladrão começava a suar, sentindo que sua missão estava prestes a fracassar. O cheiro da tensão estava no ar, e Bob sabia que precisava agir. Ele rosnava de maneira contínua, aumentando a pressão sobre o invasor. O ladrão, por sua vez, sentia o peso de cada segundo que passava. Era como se o tempo estivesse contra ele, e cada movimento errado pudesse desencadear algo que ele não seria capaz de controlar. A coragem de Bob parecia crescer à medida que ele percebia o medo do intruso. O pastor alemão avançou mais um pouco, posicionando-se estrategicamente entre o ladrão e a porta de entrada. Seu corpo estava ereto, e seus músculos tensos, prontos para atacar caso necessário. O ladrão tentou mexer na mochila, talvez buscando algo que pudesse ajudá-lo, mas o movimento rápido fez Bob reagir. Ele soltou um latido ainda mais alto e deu um salto à frente, o que fez o invasor congelar completamente. Dentro da casa, as luzes começavam a se acender, e a família, agora em alerta, tentava entender o que estava acontecendo.
Maria, a filha mais nova, olhou pela janela e sussurrou: "É o Bob. Ele está protegendo a gente." Carlos, o pai, pegou rapidamente o telefone para ligar para a polícia, enquanto a mãe tentava acalmar as crianças. Do lado de fora, a tensão continuava a aumentar. Bob não dava nenhum sinal de que recuaria. Ele se movia em círculos, mantendo o invasor sob constante vigilância. Cada passo do ladrão era seguido de perto, como se o cachorro pudesse antecipar suas intenções. O ladrão começou a murmurar para si mesmo, tentando encontrar uma saída para aquela situação. Só preciso de uma distração, ele pensou. Mas Bob não permitia nenhuma brecha. O ladrão, sentindo-se cada vez mais acuado, decidiu tentar outro movimento. Ele deu um passo em direção à cerca, fingindo que recuaria, mas Bob imediatamente bloqueou sua passagem. O cachorro estava determinado. Ele não permitiria que o invasor escapasse antes que a situação fosse resolvida. Enquanto isso, os vizinhos, atraídos pelo som dos latidos, começavam a sair de suas casas. Algumas luzes externas se acendiam, iluminando parcialmente o quintal dos Silva. A presença de testemunhas só aumentava a pressão sobre o ladrão, que agora estava cercado por olhares atentos, tanto de humanos quanto de um cão incrivelmente determinado. A noite, que antes parecia calma e tranquila, transformou-se em um cenário de tensão e expectativa. Bob, com sua postura imponente, tornou-se o centro das atenções. Ele não precisava de palavras para comunicar sua mensagem. Seus olhos e sua postura falavam por si. Ele estava ali para proteger sua família, e nada o faria desistir. O ladrão, percebendo que não tinha chances contra a determinação de Bob, começou a hesitar em seus movimentos. Ele olhou para a cerca mais uma vez, talvez planejando uma fuga desesperada. Mas a essa altura, o ladrão sabia que qualquer tentativa de escapar seria recebida com uma reação imediata do cachorro. O instinto de sobrevivência começava a ser ofuscado pelo medo. Bob continuava a pressionar, avançando um pouco mais a cada momento. Seu rosnado era baixo, mas constante, como uma ameaça silenciosa. Ele estava completamente focado, seus sentidos aguçados, prontos para qualquer movimento suspeito. A presença de Bob não apenas impedia o ladrão de agir, mas também transmitia uma mensagem poderosa: aquela casa tinha um guardião leal e destemido. Cada segundo que passava parecia um pequeno triunfo para Bob. Ele não apenas protegia sua família, mas também demonstrava a força do vínculo que existia entre eles. O ladrão, agora visivelmente abatido, começou a perceber que não tinha mais opções. A noite, que prometia ser uma oportunidade para ele, tornou-se um pesadelo graças à coragem e determinação de um pastor alemão chamado Bob. O ladrão tentou agir rapidamente, mas Bob era mais ágil do que ele poderia imaginar. Num movimento rápido, o cachorro posicionou-se entre o homem e a entrada da casa. Seus olhos fixavam-se no intruso, e o rosnado baixo, porém constante, mostrava que Bob estava disposto a tudo para proteger sua família. O invasor, paralisado, sabia que qualquer passo em falso poderia desencadear uma reação feroz. Dentro da casa, Carlos espiava pela janela. Ele podia ver a postura firme de Bob, uma verdadeira fortaleza contra aquele que ousava ameaçar sua família. Pegando o telefone, ele discou para a polícia enquanto tentava manter a calma. "Bob, estamos aqui." "Bom garoto", sussurrou, na esperança de transmitir ao cachorro que a ajuda estava a caminho. Do lado de fora, a tensão aumentava. O ladrão deu um passo para trás, mas Bob avançou imediatamente, latindo de forma ensurdecedora. Era um som que carregava tanto autoridade quanto proteção. Mesmo com o medo crescendo em seu peito, o invasor tentava se concentrar. Ele pensava em uma saída, mas Bob não dava nenhuma abertura. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelos latidos insistentes e pelas luzes acesas. Uma mulher na casa ao lado acendeu sua lanterna, iluminando o quintal dos Silva. O ladrão agora não estava apenas enfrentando um cão protetor, ele também estava cercado por olhos atentos. Cada vez mais acuado, ele percebeu que estava perdendo o controle da situação. Bob avançou mais uma vez, mostrando os dentes. Ele não precisava atacar para intimidar, sua presença bastava para manter o invasor em pânico. O ladrão, em desespero, soltou a mochila e levantou as mãos, como se estivesse tentando mostrar que não representava mais uma ameaça. Mas Bob não recuou.
Seus olhos fixos comunicavam uma mensagem clara: aqui, você não tem lugar. Dentro de casa, Maria, a filha mais nova, olhou pela fresta da cortina. "O Bob é um herói", exclamou, com a voz carregada de admiração. A mãe tentava acalmar as crianças enquanto Carlos mantinha a polícia informada sobre a situação. "O cachorro está mantendo ele aqui. Venham rápido", disse, com o coração batendo forte. De volta ao quintal, o ladrão começou a tremer. Ele sabia que não tinha saída fácil. Tentou caminhar até a cerca, mas Bob bloqueou sua passagem novamente. Cada movimento do ladrão era cuidadosamente monitorado pelo cachorro, que parecia antecipar todas as suas intenções. O som de sirenes ao longe trouxe um novo elemento ao cenário. Bob percebeu a aproximação dos carros de polícia e começou a latir em direção ao portão, como se soubesse que o reforço estava chegando. O ladrão, desesperado, abaixou-se lentamente e sentou-se no chão, rendido. Ele sabia que não tinha mais opções. Quando os policiais entraram no quintal, Bob manteve sua posição firme, como se quisesse garantir que tudo fosse resolvido antes de relaxar. "Bom trabalho, garoto", disse um dos oficiais ao se aproximar. Somente depois que o invasor foi algemado e levado, Bob finalmente recuou, seus olhos ainda atentos enquanto observava o ladrão ser escoltado para fora da propriedade. Carlos saiu para encontrar seu fiel companheiro, ajoelhando-se ao lado dele. "Você salvou todos nós, Bob", disse, acariciando a cabeça do cachorro. O pastor alemão abanou o rabo pela primeira vez naquela noite, finalmente deixando sua postura rígida de lado. Na manhã seguinte, a história de Bob já estava espalhada por todo o bairro. Os vizinhos, impressionados com a coragem do cachorro, passaram a vê-lo como um herói local. Alguns até traziam petiscos para ele como forma de agradecimento. Bob, com sua postura tranquila e olhar vigilante, parecia aceitar o reconhecimento com humildade. Após o café, Carlos pegou a coleira de Bob. "Vamos ao parque, garoto. Hoje é seu dia." O cachorro abanou o rabo com tanta força que parecia que poderia decolar. No parque, ele correu livremente, brincou com outros cachorros e recebeu ainda mais atenção de estranhos que já tinham ouvido sobre sua façanha. Era como se o mundo todo soubesse o quanto ele era especial. Enquanto isso, Carlos refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele pensou em como muitas vezes subestimamos os animais, tratando-os apenas como companheiros ou animais de estimação. Mas Bob provou que era muito mais do que isso. Ele era um protetor, um amigo leal e um membro essencial da família. No final do dia, ao voltarem para casa, a família decidiu criar um mural em homenagem a Bob. Eles imprimiram uma foto dele e colocaram ao lado de uma placa que dizia: "Nosso herói." Era uma pequena forma de lembrar todos os dias do que ele havia feito por eles. Mas, para Bob, o maior presente era estar ao lado de sua família. Ele se deitou ao pé do sofá, enquanto todos assistiam a um filme juntos. Embora não pudesse falar, sua presença dizia tudo. Ele estava feliz, e isso era o que realmente importava. A lição daquela noite ficou gravada para sempre na mente de Carlos e sua família. Bob mostrou que a verdadeira coragem vem do coração, e que o amor e a lealdade de um animal podem ser mais profundos do que muitas vezes imaginamos. Ele não salvou apenas a casa, ele reforçou o laço que os unia como família. Naquela noite, Bob, como sempre, tomou seu lugar de guarda, próximo à porta dos fundos. O silêncio reinava novamente, mas agora, era um silêncio diferente, carregado de paz, de segurança, de algo que só pode ser descrito como gratidão. A família Silva sabia que sua casa não era apenas protegida por paredes e fechaduras, mas também pelo coração de um herói peludo. Nos dias que se seguiram, a história de Bob continuou a circular pelo bairro e até mesmo em redes sociais, graças a alguns vizinhos que compartilharam o acontecimento. Os comentários se multiplicavam, e palavras como herói, lealdade e amor incondicional apareciam repetidamente. Apesar de toda a atenção, Bob continuava o mesmo, vigilante, carinhoso e sempre pronto para proteger sua família. A história de Bob foi uma lembrança para todos que ouviram sobre ela. Nossos animais de estimação muitas vezes enxergam o mundo de forma mais simples, mas é nessa simplicidade que reside a verdadeira grandeza. Eles não calculam riscos ou pesam recompensas. Bob não tinha ideia de que sua coragem se tornaria uma lição para tantos.
Ele agiu movido por amor puro, o tipo de amor que não espera nada em troca. Enquanto Carlos apagava as luzes da casa naquela noite, ele olhou para Bob, que já cochilava em seu lugar favorito. Obrigado, parceiro, ele sussurrou, como se estivesse falando diretamente ao coração do cachorro. E, de alguma forma, Bob pareceu entender. Seus olhos se abriram por um momento, e ele abanou o rabo antes de voltar a dormir. A lição daquela noite não era apenas sobre segurança ou sobre a bravura de Bob. Era sobre o vínculo inquebrável entre um cachorro e sua família, um vínculo construído sobre confiança, amor e lealdade. E enquanto os dias seguiam em frente, o mundo parecia um lugar um pouco melhor, graças a um pastor alemão chamado Bob, que lembrou a todos nós que os verdadeiros heróis nem sempre usam capas. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.